Bom dia, a mensagem de hoje é a Carta de Deus. Eu queria trazer você para o Salmo 139 e nós vamos ler do verso 13 ao verso 16, os versos 13 ao 16. Começa assim: pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Aleluia! Esse texto nos mostra que cada vida criada é um projeto de Deus, e a história dessa vida se constitui num livro. Existe um livro que é citado aqui, o livro de Deus, no qual a tua vida foi estabelecida. Então, na tua criação, na concepção no útero da tua mãe, quando você ainda não existia, Deus te concebeu, Deus te criou como corpo, alma e espírito, e não só como corpo, alma e espírito, mas como um projeto dele, como uma história, que na verdade é uma história de amor de Deus com a sua criatura. E essa história está registrada. E, na verdade, existe uma necessidade do ser humano, cada um deles, eu, você, de alinharmos o nosso coração com o propósito de Deus. Porque nós existimos por causa deste propósito. E só Ele sabe, conhece o propósito pelo qual Ele nos criou, diferentes uns dos outros. E esse propósito só é revelado quando nós temos um encontro com o Senhor e começamos a alinhar o nosso coração e deixar que os seus pensamentos invadam os nossos pensamentos, que os seus conceitos, que os seus preceitos, que os seus requerimentos morais venham para a nossa vida e a gente começa então a viver um alinhamento com os céus. Esse alinhamento, ele necessita da pessoa do Espírito Santo. Por isso eu iria agora, para fazer a conexão com esse texto no Velho Testamento, eu vou com o texto no Novo Testamento, que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 3, onde o apóstolo Paulo fala assim: começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Olha aqui, esse livro agora sendo revelado no Novo Testamento, através dessa nova aliança que Deus propõe com cada homem em Cristo Jesus, onde Deus regenera o nosso espírito, onde Deus perdoa os nossos pecados e onde Deus então começa a escrever uma nova história, ministrada por nós, desministrada por aqueles que são cheios do Espírito de Deus e tem a palavra da aliança, e tem a palavra da fé, e tem a palavra da restauração, mas recebidas por aqueles que vão ser transformados, segundo essa palavra, para viverem a essência do projeto que Deus propôs no princípio. Porque todo homem vai ter a sua fase de vida sem Deus, no natural, nos seus pecados, nas suas transgressões, nas suas inconsistências, nos seus temores, nos seus desvios morais.
Mas aí quando o Senhor vem para a vida da pessoa, essa nova carta, ela entra como que num novo capítulo. Agora é uma carta escrita com o Espírito do Deus vivo. É uma carta escrita para ser lida pelos homens. Por que para ser lida? Porque o texto da palavra de revelação que vem para a nossa vida, esse texto ele é transformador. Eu, como uma vida em Cristo, eu sou uma vida que transforma. Eu, como uma vida em Cristo, você, como uma vida em Cristo, é uma vida para ser testemunha, para ser lida, para ser aprendida. São conceitos de vida, são práticas de vida, essas revelam a excelência do amor de Deus, a graça de Deus, que conecta vidas e corações. Então são livros que são ministrados por nós, mas são escritos pelo Espírito Santo e são lidos. São cartas para serem lidas por todos os homens, porque aí o que Deus quer é trazer à luz essa verdade da essência do relacionamento de Deus com os seus, com o ser humano. Então, não é uma religião, mas é um relacionamento, e um relacionamento com consequências profundas. Você é uma carta de Deus, você é um livro de Deus, você é alguém o qual Deus projetou uma história de amor. Você é importante, você é fundamental, Deus não abre mão de você. É importante você entender que tudo aquilo que Deus fez, Ele fez para você. E Ele trata nesse sentido pessoal. Mesmo lidando com bilhões de pessoas, Deus trata no pessoal. Ele é capaz de tratar no pessoal. E aí sim a tua existência começa a ter um sentido novo. Sentido da graça e do relacionamento com Deus vivo, que nos ama e tem um projeto específico para cada um de nós. Queria que você recebesse essa palavra e que você fosse abençoado em nome do Senhor Jesus.